provação. Se ouve uma voz embargada, fazendo uma oração, tem o rosto banhado de lágrimas, porque não entende o silêncio de Deus. Olha aí o inimigo pensando em prevalecer. Ele quer que você receba agora, pra não receber. Ele viu quando o anjo desceu, trazendo a bênção em suas mãos, com teu nome e o teu endereço, onde você ora, onde você chora. Ele trouxe a sua vitória, não vai ceder agora. Jacó lutou como anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar como anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Jacó lutou como anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar como anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode impedir. Chegou a minha hora. Jacó lutou como anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar como anjo e prevalecer. O seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar como anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode me impedir. Chegou a minha hora. Eu vou levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode me impedir. Chegou a minha hora. Gênesis capítulo 40, versículo de número 1, diz assim o texto sagrado. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Amém? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença em oração. Diante de nós é um texto riquíssimo para crescimento e aprendizagem. Nós pedimos que o Senhor, no abrir dos nossos lábios, nos dê a palavra com confiança. Que o Teu Espírito, meu Deus, Ele governe sobre nós. Que o Teu Espírito alcance, meu Deus, Senhor, meu Deus, nesta noite. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam voltados. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, lemos 3 versos desse texto, que nos conta uma história linda e rica para crescimento nosso, aprendizagem. Irmãos, me perdoem, lembrei agora que eu não paralisei meu celular, tá bom? Antes que aconteça de fazer passar vergonha. Pronto, agora não faz mais, tá? Esse texto, ele nos conta uma história extremamente rica em conhecimento
E a gente quer construir um pensamento junto com vocês dentro desse texto aqui nesta noite. Quando eu meditava nesse texto, Deus, Ele ministrava o meu coração um tema para essa mensagem. Um único cenário para 2 sentenças. Vocês vão lembrar, nesse texto conhecidíssimo, que José estava encarcerado. Para alguns, ele estava num lugar onde ficavam os presos da alta corte. Vocês vão encontrar isso no capítulo 39. José, quando foi acusado de forma injusta de assédio sexual, ele foi preso, mas ele não ficou na cadeia em que os pobres ficavam. Ele foi preso em um lugar onde ficavam os presos da alta corte, aquelas pessoas que ficavam, que cometiam algum tipo de crime dentro dos palácios e ficavam aguardando o julgamento. E por aí a gente já começa a observar que existiu a mão de Deus. A mão de Deus em José. Está preso em um lugar que ele teria acesso a algumas pessoas da corte. A gente vai começar a observar no capítulo 40 que tudo aparentemente ia bem, porque José era um homem convicto da sua fé. Ele estava firme de que quem lhe fez a promessa era fiel. Nós não encontramos José murmurando, reclamando, maldizendo hora nenhuma por causa dos cenários adversos, mesmo sendo ele uma pessoa que tinha promessa. É sinônimo de ter facilidade. Ao contrário, ter promessa é sinônimo de que muitas barreiras surgirão e muitos cenários adversos acontecerão. E José estava aparentemente tranquilo, governando a cadeia. O carcereiro havia depositado nele a confiança, quando num certo dia chegam 2 presos novos. E esses 2 presos novos, nós não temos os seus nomes, temos as suas funções. E pelas suas funções que eles exerciam no governo de Faraó, a gente sabe que eles eram da mais alta corte. Eram pessoas de confiança. Chegou dentro da cadeia naqueles dias, o padeiro morre e o copeiro morre. Os irmãos vão lembrar comigo que uma das formas de se aplicar um golpe naqueles dias era matando o rei. E uma das maneiras mais comuns no período da monarquia de se matar um rei era envenenando ele. Então o copeiro e o padeiro, eles tinham funções específicas, peculiares e de muita responsabilidade. O rei não colocava qualquer um como copeiro. O rei não colocava qualquer um como padeiro. Para ser copeiro ou para ser padeiro, eles precisavam ter a maior confiança possível do maioral da nação. E fato é que de repente José na cadeia, chegam 2 presos novos. Nós podemos aqui deduzir que os 2 foram presos, talvez pela desconfiança do rei. Porque nós não temos nome e não temos que tipo de crime eles cometeram. Mas fato é que para o rei os lançarem na prisão e eles ficarem aguardando o julgamento, era pelo fato de que havia uma desconfiança de que eles haviam quebrado um princípio de lealdade, de confiança. Para exercer o cargo que aquelas 2 pessoas exerciam, eles precisavam prezar de forma muito forte a lealdade. Mas de repente 2 pessoas que o rei numa outra oportunidade havia os estabelecido como
Dentro da prisão, aguardando a sentença do rei. E fato é que eles, dentro daquela cadeia, não imaginavam que ali dentro havia alguém diferente. Havia alguém diferente. Havia alguém que o cenário não mudava quem ele era. Havia alguém lá dentro da cadeia que as dificuldades não mudavam quem ele era. Aleluia. Escuta aqui, irmão. Você muitas vezes pode até pensar assim: eu estou ficando cheio de tudo, eu vou mudar. Irmão, a luta não pode mudar quem você é. Aleluia. O cenário adverso não pode te corromper, não pode mudar a tua ação como discípulo de Cristo, em hipótese alguma. Essa é uma grande lição, um grande legado que José nos deixa. E a Bíblia nos diz que um dia José, servindo os presos, ele chega no local onde estava o padeiro e o copeiro. E os dois estavam perturbados, atribulados. José, ele olha para o copeiro e ele pergunta: mas o que é que perturba tanto vocês dentro dessa cela hoje? Porque havia paz dentro da cela. José estava lá. Havia paz dentro da cadeia. A cadeia talvez nunca havia experimentado tamanha tranquilidade. Para os irmãos terem noção do quão importante é o cenário não mudar quem você é. Aleluia. José entrou dentro de um lugar que Satanás reina e colocou ele para fora. Lá agora reinava paz. Lá agora, aleluia, havia um outro governo. Mas de repente o copeiro e o padeiro, eles estão atribulados. José chega dentro da cadeia e ele pergunta: mas o que é que está acontecendo? O copeiro logo se manifesta e diz: nós tivemos um sonho, e esse sonho me deixou muito atribulado, e não há homem na terra que me diga a natureza desse sonho. José, com muita naturalidade, ele olha para o copeiro e diz assim: mas não é do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, as revelações dos mistérios? Conta para mim. Interessante o que José faz, irmãos, porque ele se coloca como um cavalo. Ele não tem nenhum tipo de receio. Ele simplesmente diz para o copeiro: olha, é do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, os mistérios e as revelações. Agora conta para mim, que eu te darei a interpretação. Era como se ele estivesse dizendo: pode falar para mim, que ele vai te revelar o que é o teu sonho. E o copeiro começa: eu tive um sonho, e eu sonhei que diante de mim tinha uma vide, e dessa vide saíam 3 sarmentos, e esses sarmentos floresciam, viravam uvas, e as uvas já estavam maduras, e eu as espremia com a minha mão direita, e dentro de um copo eu tornava a servir o meu rei. José olhou para ele e disse assim: olha, daqui 3 dias, os 3 sarmentos, 3 dias, tu serás tirado da prisão, será elevado diante de Faraó, e ele te terá por inocente, e você voltará ao seu cargo de copeiro novamente. Aí José chama o copeiro e diz assim: mas deixa eu te pedir um favor, eu sou hebreu, não era para mim estar aqui, eu sou inocente. Quando você sair daqui, fala com o rei a respeito da minha vida. A Bíblia diz que o padeiro estava ouvindo, e de repente o padeiro, vendo que a
sonho que o copeiro havia tido fora boa, e ele disse: eu também tive um sonho. E José disse: me conta. E ele disse: eu sonhei que em minha cabeça tinha 3 cestos, e o cesto de cima estava cheio de iguarias, as iguarias que eu costumava servir ao rei no palácio. E quando eu saía com esse cesto na cabeça, as aves do céu comiam as iguarias. José olhou para ele e disse: a interpretação do teu sonho é: os 3 cestos daqui 3 dias, tu serás tirado da prisão. O rei te enforcará, as aves do céu comerão a tua carne. A Bíblia diz que aquele homem muito se entristeceu, mas fato é que a palavra na boca do profeta se tornou verdade 3 dias depois. Os 2 foram tirados da cadeia, os 2 foram levados diante de Faraó. É Deus, aleluia. Naturalmente, nas investigações de Faraó, a acusação contra o copeiro não era verdadeira. E ele foi levado ao posto de copeiro novamente. A confiança do rei voltou para ele novamente. Aleluia. Aleluia, meu Deus. E o padeiro, a mesma coisa, foi levado. Mas nas investigações feitas por Faraó, ele era culpado. Nele havia deslealdade. A confiança já não poderia estar sobre ele mais. Ele se tornou uma pessoa que não era confiável. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei o enforcou e que as aves do céu comiam a sua carne. Pastor, aonde o Senhor quer chegar? Eu quero construir com vocês aqui hoje um pensamento dentro deste texto. O que levou o padeiro a achar que teria a mesma sentença do copeiro? O que leva uma pessoa a pensar que ter uma vida desregrada, pautada em deslealdade com o Senhor, pautada, aleluia, em uma vida promíscua, achar que a sentença dele será a mesma de um justo? Glória a Deus. O que leva uma pessoa a achar que, mesmo sendo acusado de forma justa, que não sofrerá a pena? Meus irmãos, quando eu meditava neste texto, Deus me dizava ao meu coração que o príncipe deste mundo, ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não vejam. Por que vocês acham que muita gente está relativizando? Acham que as pessoas estão relativizando comportamentos inadequados, relativizando, tipo assim: eu não sou o único, se eu for, eu não vou sozinho. Por que as pessoas estão relativizando? Porque estão se tornando incrédulas. E o incrédulo, ele tem a sua visão cegada pelo inimigo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ele cega. Porque o grande problema não é errar, é relativizar o erro. O grande problema não é cair. Porque não existe pecado que ele não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito. O problema é relativizar isso. É achar: não, é assim mesmo, vai continuar assim mesmo.
Porque existe algo em Deus que para muita gente é uma bênção, mas para outros é desesperador. Um atributo divino chamado onisciência. Ele sabe absolutamente tudo. Isso para alguns é confortante, quando você é acusado como o copeiro foi, de forma injusta. Agora é desesperador quando existe fundamento, quando existe um problema. Isso é desesperador, porque na verdade ele sabe, ele viu, ele estava lá. O salmista disse: se fizesse um lugar acima das estrelas, ele estaria lá. No profundo do mar não dava para se esconder, porque lá ele também está. Isso para alguns é confortante, mas para outros é desesperador. E o que leva uma pessoa como um barbeiro a relativizar um comportamento que o levaria a uma sentença de morte? Irmãos, é fato que o grande coração quebrantado e contrito lembra de Davi. Davi, ele salmou aqui no Salmo 51, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lança fora da tua presença, não afasta de mim teu Espírito Santo, não. Ele reconhecia as suas ações, os seus pecados, a sua natureza carnal. Ele não relativizava comportamento, ele sabia que o que ele havia feito era muito grave e que haveria consequências. Deus o perdoa, mas não o livra das consequências. As consequências vieram e bateram na porta dele de forma pesada. Pesada. Um filho estupra a própria irmã. Amnão estupra Tamar, depois da queda de Davi. Aí Absalão aparece e vão matar esse meu irmão. Davi tenta apaziguar a história, passa 2 anos. Absalão não esquece e diz: ô pai, eu tenho uma festa lá em casa, libera os meninos para ir lá comemorar comigo. Amnão vai, ele mata o próprio irmão. Há quem diga que todas as nações temiam e tremiam diante de Davi, mas dentro da casa dele nem um cachorro respeitava ele. Por causa das suas ações, que geram consequências. O perdão de Deus veio, mas a consequência, ele não foi livre. E o que leva muitas vezes a gente a achar, irmãos, aleluia, que as nossas ações não trarão nenhum preço. Aleluia. Há uns meses atrás, eu ministrava lá na igreja sobre o temor do Senhor, e Deus ministrava no meu coração uma frase que eu escrevi: o temor do Senhor são como muralhas que impõem limites na nossa natureza carnal. Se acabar o temor, a gente vira bicho, que nem bicho na rua. Bicho que dá vontade de fazer, eles fazem. Se acabar o temor do Senhor na vida de quem anda com Jesus, ele começa a fazer um monte de bobagem. Porque acabou o temor. O temor é que põe limites na nossa natureza carnal. Quantas vezes o inimigo bate na porta e você lembra: Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, e o preço é alto. Neste texto, Deus ministrava o meu coração, aparentemente é no mesmo cenário, irmãos. Os dois estavam presos debaixo de uma acusação, aguardando uma sentença. E sabe por que a sentença foi diferente? Porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. O que é. E ninguém escapa. Não dá para escapar. Aleluia. O que a gente pode fazer diante de algumas ações que nós cometemos muitas vezes é nos humilhar
Nós ouvimos aqui hoje, quando no texto inicial, o diácono Carlos leu Jeremias capítulo 18, quando Deus disse para ele: levanta e desce, levanta e desce, levanta e desce. A mensagem era exatamente essa: levanta e desce, desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir, eu vou te fazer ouvir. O que nós precisamos muitas vezes é estar com os ouvidos ungidos para ouvir. Aleluia. Aleluia. Deus falou com Jeremias aquele dia. Eu vi dois agir profundo com Jeremias aquele dia. O primeiro foi dizendo para ele: Jeremias, pode ficar tranquilo, Israel é como esse barro na mão do oleiro, assim é Israel na minha mão. Vai quebrar, eu vou tornar a fazer de novo. Vai quebrar, eu vou tornar a fazer de novo. Vai quebrar, eu vou tornar a fazer de novo. Eu vou tirar todas as imperfeições da matéria-prima, do barro, para que eles virem vaso, e vaso de honra. Porque antes do fogo, irmãos, isso é antes do fogo. Fogo vem depois. Primeiro tem que tirar as impurezas do barro, para o barro virar vaso, para depois o vaso ir para o fogo. Só depois do fogo ele está pronto para o exercício daquilo que Deus quer para ele. Agora entenda, naquele dia Deus não falou só com Jeremias a respeito de Israel. Jeremias parecia ser meio depressivo. Se vocês olharem a biografia de Jeremias, ele é chamado de profeta chorão, vivia chorando. Lamentações, ele chega a dizer que queria que os olhos se tornassem em rios, a cabeça em fontes de águas, para que ele pudesse chorar a morte da filha de Sião. Parecia ser meio depressivo. E começa a curar as emoções de Jeremias naquele dia. Aleluia. Ele começa a abrir para Jeremias o trabalhar dele. Jeremias, é isso aqui que eu vou fazer. Louvado seja Deus. Ele começa a dizer: eu estou no controle, eu estou cuidando, eu estou fazendo. Fica tranquilo. Agora, fique sabendo de uma coisa, meu irmão. Aleluia. Deus nunca vai preparar um vaso cheio de imperfeição no barro. Se tiver que quebrar, vai quebrar. Quantas vezes for necessário. Não sei se você já viu como é que o oleiro trabalha no vaso. A mão dele no barro. E uma imperfeição, ela é detectada quando o toque das mãos do oleiro no barro encontra com alguma imperfeição. Ou seja, alguma pedrinha, algum cavaco de pau, alguma sujeirinha. No toque da mão do oleiro no barro, o barro girando na roda, quando encosta na mão do oleiro, ele se desfaz. É porque tem sujeira. Aí ele pega o barro na mão. Ai, Jesus, glória a Deus. E ele vai procurar onde está a sujeira. Aleluia, Jesus. Dói, não dói? Aleluia. Muitas vezes a gente está assim: Jesus, eu estou na fornalha, não está nada, irmão. Não chegou nem no fogo ainda, está só na mão do oleiro. Chegou nem no fogo ainda, não está nem na fornalha ainda. A fornalha é o último processo do vaso. Aleluia. O primeiro é a mão do oleiro. Louvado seja Deus. Mas sabe o que é lindo nisso? É quando a gente aceita a mão do oleiro. É quando a gente diz para ele: Jesus, eu também não tenho nenhum tipo de qualificação, não sei nem por que o Senhor me chamou. Glória a Deus. Aleluia, mas eu estou disposto. Eu estou disposto a ir com o Senhor onde o Senhor quer que eu vá, a fazer o tipo de renúncia que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. A ver que a
a negar aquilo que o Senhor quer que eu negue. Louvado seja Deus, o Senhor me ajuda, vem comigo. Aleluia, quando a gente se dispõe, o barro deixa de ser barro e vira vaso. O barro deixa de ser barro e passa a ser vaso. Por isso, nesta noite, o pensamento que a gente quer construir com vocês é: não relativize uma vida desajustada na presença de Deus. Se não busque, jejue, ore, peça a Jesus transformação, me ajuda, me transforma, me molda, Jesus. Aleluia! Uma das coisas mais difíceis para mim quando eu me converti foi parar de fumar. Parar de fumar. Era difícil parar de fumar. Eu cheguei a ficar 4 dias e 4 noites usando droga direto. Quando eu levantei a mão para Jesus, irmão, não tem esse, né? Ó, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho um tio que tem casa de recuperação em São Paulo. Ele é pastor lá, é policial, e ele tem uma casa de recuperação. Quando eu vou para lá, uma das coisas que eu falo para o pessoal que está internado: ó, se vocês ficarem nessa mexidinha de que fica 3 meses na casa de recuperação, aí fica 3 meses na rua, e volta a usar de novo, vocês entram num ciclo vicioso. Quando vem para Jesus, irmão, levanta a mão e Jesus entra, acabou. Glória a Deus. Não tem esse negócio de dizer: eu estou sendo tentado. Não. Você é tentado naquilo que te atrai. Quem entendeu isso aqui? Aleluia, Deus. Você é tentado naquilo que lhe atrai. E aquilo que lhe atrai, se é pecado, precisa de libertação. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Verdadeiramente sereis livres. Não relativize uma vida inadequada na presença de Deus. Não relativize. Não comece a achar que é normal. Não é normal um salvo ter vida promíscua. Não é. Glória a Deus. Não deixe o inimigo te enganar. Não é normal, irmão. Não é. Não é normal o crente mergulhar dentro da pornografia em celular, em computador, e achar que é normal. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Isso vale para homem e para mulher também, porque no Brasil, é onde se tem a maior taxa de mulheres que visitam sites pornográficos no mundo. Não relativize uma vida desajustada diante de Deus para uma vida de santificação, de separação, de altar, de vida no altar. Aleluia, pastor, mas era tão difícil, irmão, Aleluia. Alguns de vocês conheceram um rapaz aqui chamado Paulista. Ele era casado com a minha sobrinha. Ele aprontou algumas coisas por aqui. Ele esteve na minha casa por 6 meses. E quando ele chegou na minha casa, o respeito dele comigo era muito grande, porque ele sabia quem eu era antes de ser crente. Eu disse para ele: aqui dentro da minha casa, você não bebe, não fuma, não chega tarde, e eu vou arrumar um trabalho para você enquanto você estiver aqui. Ele disse: tio, o senhor também, nunca trabalhei na vida. Ele chegava em casa com a mão cheia de carga. Eu arrumei um serviço para ele, uma granja. Trabalhou 6 meses, nunca tinha trabalhado na vida. Nunca tinha. Aqui em São Paulo ele era traficante, pesado. Quando ele veio para cá, pouca gente conhecia. Eu tinha um bocado de homicídio em São Paulo.
O pessoal aqui não sabia quem ele era. Ele tinha um bocado de MC em São Paulo. Eu falei para ele, você aqui vai fazer isso enquanto estiver dentro da minha casa. Ficou 6 meses dentro da minha casa. Nunca fumou um cigarro dentro da minha casa. Nunca entrou com uma latinha de cerveja dentro da minha casa. Ele me chamava de senhor, benção tio, benção tio. E ele era mais velho que eu. Aleluia. No dia que ele conseguiu sair, que ele falou, tio, agora eu vou, já estou dando jeito de sair, eu falei, então vai com Deus, Deus te abençoe. E nunca mais ele voltou na minha casa para morar. Amém? Louvado seja Deus. Mas escuta, não relativize a tua intimidade com Deus, o teu contato com Deus. Não deixe ninguém, nenhum tipo de cenário deturpar a tua relação que você deve ter com Jesus. A tua relação com Jesus tem que ter prioridade. Se você relativizar a tua vida com Deus, você perde o contato. Perdeu o contato, acabou qualquer chance de você ser uma pessoa abençoada e vitoriosa. Porque o segredo do cristão ser abençoado, vitorioso, está no contato que ele tem com o céu. E esse contato não pode ser quebrado. Não pode. Inconsciente. Cometeu algumas ações. Não relativize. Corra depressa para a casa do oleiro. Desça, se humilhe, peça perdão. Busque transformação. Não deixe a tua vida entrar num ciclo vicioso. Porque o inimigo ele quer isso. Ele não precisa tirar ninguém da igreja. O diabo não precisa tirar ninguém da igreja. Basta ele convencer a gente que o pecado é normal. Ele não precisa tirar a gente. E não se engana não. Pedro disse que o julgamento vai começar por aqui, pela casa de Deus. Então lá fora, guerreie porque está na sua casa. Marido, filhos, esposa, guerreie. Porque o julgamento começa por aqui. E se por aqui haverá uma separação, lá nem se fala. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde. E que o inimigo não nos segue. Para que a gente possa enxergar que uma vida plena é uma vida de intimidade com Jesus. Aleluia. De temor de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça. Convido você, meu irmão, a conversar com Jesus hoje. A firmar com Jesus o meu novo de pacto, de aliança. Louvado seja Deus. A saber se impor. Louvado seja Deus, aleluia. 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 Não compensa você perder a bênção. Não vale a pena você perder a bênção. Continue honrando o Senhor. Honra o Senhor. Honra o Senhor. Não deixe o inimigo assoprar conversa fiada no teu ouvido. Não. Vida com Deus é o que garante vitória. Vida de intimidade é o que te levará a uma vida de sucesso. Aleluia. Não negocie isso. Não negocie. Se de forma sorrateira ele quiser entrar dentro da tua casa, expulsa ele. Não permita. Aleluia. Diga não. Aqui é o lugar que Cristo reina. Cristo governa. Cristo está. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus nós estamos na tua casa. Nesta casa de oração. Queremos te adorar. Queremos te pedir, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a melhorar, meu Deus. A melhorar os nossos caminhos diante da tua presença. A melhorar o nosso testemunho diante da tua face. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá-nos força, dá-nos graça para resistir no dia mal, para continuar firmes, meu Deus, combatendo o bom combate da fé.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar um brado de glória a Deus aqui nesta noite. As crianças, vamos louvar a Deus. Enquanto esses obreiros vão estar recolhendo dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. Senhor dos exércitos, está conosco, Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Deixa eu tomar conta, Senhor, livrai-nos, Deus. O Senhor é a terra e a nossa misericórdia. Ele está prontinho para as crianças, como adiante, né? Sim, Senhor.